Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E a dinâmica da reunião, ela ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa é a audiência pública, vai se transformar em audiência pública, com a presença de Sua Excelência, o senhor Secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, seja bem-vindo, também da senhora Michele Roncalli, que é secretária adjunta daquela pasta, e também do senhor Jefferson Fernando Grande, que é o diretor de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. Sejam bem-vindos. E depois, em seguida, da apresentação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2022, nós vamos dar continuidade à reunião com a pauta já pré-estabelecida. Então, sejam bem-vindos a todos, bom dia. Passo a palavra, então, ao secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, senhores membros da Comissão de Finanças. Primeiro, eu queria agradecer à Comissão de Finanças pela acolhida nesses últimos 5 anos da apresentação das contas do governo. Então, desde 2018, eu venho apresentar as contas pessoalmente com a minha equipe. Então, eu também queria agradecer a minha equipe, a Michele e o Jefferson, que nós estamos, nesses 5 anos, trabalhando na trajetória da gestão fiscal do Estado, que é um assunto muito relevante, porque gestão fiscal significa recursos em caixa para fazer investimentos. Então, essa é uma diferença. Então, eu vou passar a palavra para o Jefferson, para a Michele também, para fazer a apresentação, mas tem 2 telas iniciais que eu queria apresentar em relação à nossa trajetória dos últimos 5 anos. Dá para apresentar ali? Não foi incluída? Então, deixamos para o final, aí eu apresento. Então, o Jefferson vai apresentar. Eu queria apresentar a trajetória dos últimos 12 anos em relação à gestão fiscal do Estado. E a gestão fiscal do Estado ela é feita em cima de fórmulas. Essas fórmulas levam em conta os indicadores de gestão, e os indicadores de gestão, se eles forem bem formulados, nós conseguimos fazer gestão fiscal e ter recursos para investimento e atender saúde, educação e todas as áreas que o Estado atua. Então, vamos lá, Jefferson, para fazer a apresentação. Bom dia a todos aqui presentes, também que nos assistem. Nós vamos iniciar, então, a apresentação. Esses números são até o encerramento do mês de agosto, ou seja, segundo quadrimestre de 2022. E são números que estão lá nos relatórios fiscais publicados, no relatório resumido de execução orçamentária, até o 4º bimestre, né, de 2022, e também no relatório de gestão fiscal, que é do segundo quadrimestre. Esses relatórios estão devidamente publicados no Diário Oficial, também disponibilizados no Portal da Transparência, e também já foram encaminhados aqui para essa casa. Nós iniciamos, então, pelo resultado orçamentário. Até o segundo quadrimestre, né, desse ano, nós tínhamos ali um superávit orçamentário de 2 bilhões. Esse superávit, então, é a conjugação entre a receita prevista, o que foi realizado, e a despesa que foi fixada e o que já foi realizada. Vocês veem ali como que foi esse comportamento, então, nos últimos 4 anos. Pode seguir. Então, esse superávit, ele, em parte, é resultado da evolução, né, da receita. Nós tivemos até o mês de agosto 28 bilhões de receitas líquidas arrecadadas, né, lembrando que o Estado, em relação aos impostos, arrecada um valor bruto, mas distribui com os municípios, também tem uma parcela que vai para o Fundeb. Desses impostos, dessa receita, 64% é relativa aos impostos e 63% relativa ao ICMS, que somou 17,85 bilhões e que é, então, a grande soma, né, a principal receita em termos de impostos. Volta ali a tela anterior, só para esclarecer, né, então, até porque deve ser pergunta posterior, os impactos da Lei Complementar 194, ela se refletir a partir de agosto. Então, aqui está impactado
da Lei Complementar 94, Lei Complementar 92 federal, que depois teve a medida provisória analisada por essa Casa, a 255, né? Elas é a partir de agosto. Então, o primeiro e o segundo quadrimestre, elas não têm esse impacto é maior a partir de agosto, que é o último mês do segundo quadrimestre, e o quadrimestre que se iniciou em setembro, que não é fruto dessa apresentação, que ele só fecha a apresentação do RGF em dezembro. E também, secretária, lembrando que aqui são os números totais, né? O impacto, a princípio, inicialmente será na sexta ali que foi alterado. Aqui a receita corrente líquida, que é a nossa base para fins de todos os cálculos relativos à lei de responsabilidade fiscal. Então, ela considera só as receitas correntes, com algumas deduções. Ao final do segundo quadrimestre, somou ali 36,28 bilhões. Ali vocês têm o comparativo desse valor no mesmo período de cada exercício. Ali o gráfico mostra a evolução durante esses 4 anos. Aqui nós temos a receita líquida disponível, que basicamente é a receita mais a resultante ali dos impostos, aquilo que nós chamamos de fonte 100, e que serve como base para distribuição para os poderes, incluindo aqui a Assembleia Legislativa. Então, até o mês de agosto, nós somamos 18,3 bilhões de receita líquida disponível. Desse total, considerando aqueles percentuais que são definidos na LDO, foram repassados aos poderes 4,03 bilhões até agosto, né? Aqui verifica-se, então, um crescimento, né, em relação ao mesmo período do ano anterior, de 22,93%. Como a secretária comentou, a partir de agosto, a gente vai sentir os efeitos da Lei 194. Aqui está esse comparativo, né, das receitas. Então, a receita corrente líquida, 36 bilhões, que são aqui todas as receitas correntes, né, incluindo aqui transferências e outras receitas, além das receitas tributárias. Então, 36,28 bilhões. A receita resultante de impostos é que serve como base para os percentuais de gasto mínimo em educação e saúde. Ali, realmente, é só impostos e transferências relativas a impostos da União, 22,52 bilhões. E a RLD, que é a receita líquida disponível, que é a base, então, para repasse para os poderes, como eu falei antes, 18,3 bilhões. Ali vocês têm o comparativo do resultado do mesmo período de 2021 e o mesmo período de 2022. Então, em relação à despesa, aqui nós temos os dados relativos ao valor orçado, né, aquilo que está como dotação inicial, autorizado na Lei Orçamentária Anual, 37,10 bilhões. Durante o exercício, até o mês de agosto, foram abertos créditos adicionais de 7,94 bilhões, né, que é aquilo que já é autorizado também na própria Lei Orçamentária Anual, também utilizando o superávit do ano anterior, enfim, as necessidades que ocorreram aí durante o ano, chegando numa dotação atualizada de 45 bilhões. Desse total, nós tivemos 29,8 bilhões empenhados. Como vocês sabem, o valor empenhado, na verdade, é um comprometimento, não quer dizer que a despesa em si já foi executada. O que foi, de fato, executado, então, 26,17 bilhões, que é a despesa liquidada. Ali, vocês, no gráfico acima, tem um detalhamento por natureza, por tipo da despesa. Então, o maior gasto é com pessoal e encargos, teve um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. Depois vem aquilo que a gente chama de outras despesas correntes, né, o que é a manutenção de serviços públicos, que aumentou 18%, seguido, então, dos investimentos, e depois os gastos ali, um pouco menores com amortização da dívida, juros, encargos e inversões financeiras. Volta ali, por gentileza. Sempre é bom comparar com o IPCA do período, né? Então, por exemplo, a própria... vejam que os investimentos foram aumentados nesse período em 366%, nós chegamos a 3,15 bi de investimento até o segundo quadrimestre, certo? Sendo que é o IPCA no período, aquilo que o secretário Paulo falou na sua fala inicial, da necessidade da gestão fiscal para investimento. Até porque estamos vivendo situações complexas no Estado em relação a toda a reforma tributária, né? Não reforma diretamente, mas nós temos que investir, sim, em logística para manter investimentos privados no nosso Estado, né? Só deixa eu fazer mais um adendo aqui. Vocês notaram que
os investimentos pularam 366%. Então, para ter investimento, precisa fazer gestão fiscal. Apesar da folha ter aumentado 21%, basicamente foram feitos os reajustes, os ajustes da folha, limitados ao IPCA dos últimos 3 anos anteriores, que não havia sido dado aumento de servidores, né? E também o piso dos professores, né, a remuneração mínima garantida, e os serviços o aumento do custo da saúde e da educação. O aumento de custo da saúde, ele está na manutenção dos serviços públicos. Em função de que os preços não caíram depois da pandemia, o custo com saúde aumentou bastante, então isso refletiu nesse aumento de 18% da despesa. Então, depois eu vou apresentar um outro gráfico, que eu vou falar um pouco sobre a despesa. A despesa pública é igual a unha e cabelo. Cresce toda semana, todo dia. Unha e cabelo cresce todo dia, e a despesa pública cresce todo dia. Se não tiver controle da despesa pública, não tem dinheiro para investimento. Então, é isso que eu queria mostrar num próximo gráfico, a Michelle está olhando ali para mim, para mostrar para os senhores que depende da gestão fiscal. Se não tiver controle da despesa pública, simplesmente o Estado não terá dinheiro para investimento. Então, aqui a despesa com pessoal para fins de lei de responsabilidade fiscal. Nós tivemos, então, uma variação da despesa bruta de 15,51%. Nem todo o valor bruto entra para fins de lei de responsabilidade fiscal, também tem algumas deduções possíveis. Então, a variação da despesa líquida de 13,42%, abaixo da variação da receita corrente líquida de 16,73%. O gasto com pessoal, assim como os demais índices da lei de responsabilidade fiscal, são sempre o valor base da despesa, nesse caso, né, em relação à receita corrente líquida. Então, nós encerramos o segundo quadrimestre em 41,92% da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida, ou seja, abaixo do limite de alerta, que é de 44,10%. Aqui um outro indicador também que agora nós temos que acompanhar desde o ano 2021, em função da emenda constitucional 109, que é a relação entre as receitas correntes e as despesas correntes. Então, nós tivemos um total de receita de 39,88 bilhões contra 33,03 bilhões de despesas correntes. Então, nós chegamos ao final de agosto numa relação de 82,83%. Aqui o que se chamaria de poupança corrente, apesar de não ser o termo técnico que está na emenda constitucional, mas é do que você arrecada rotineiramente, o que você consegue, vamos dizer assim, essa relação mostra o que você deixou de gastar com manutenção, né, com despesa. Exatamente. Esse item ele é relevante também, porque a diferença entre despesa corrente e receita corrente, ele basicamente é usado para pagar a dívida pública, amortização da dívida pública, porque juros e encargos é despesa corrente, e fazer investimentos. Então, essa é uma fórmula que, se nós não tivermos poupança corrente, que é a diferença entre receita corrente e despesa corrente, basicamente, nós não teremos recursos para investimentos. Então, os novos marcadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles já dão um norte de como nós devemos seguir. Só que nós temos que ser mais ousados, nós temos que ter mais trajetória. Então, a trajetória para o Estado que nós estávamos trabalhando é chegar, no ano de 2026, em 75%, que dá uma diferença de 0,25%. Esse 0,25% para investimento e amortização da dívida pública. E aí o Estado teria um crescimento econômico automático, um crescimento de PIB, porque o Estado vai estar cada vez investindo em infraestrutura de geração de emprego e geração de negócios, que, consequentemente, geram mais arrecadação para o Estado. Então, só ressaltando, né, secretário, que o limite constitucional é de 95%, depois disso os Estados têm algumas vedações. Essa apuração é feita, na verdade, a gente acompanha, obviamente, mas ela é feita, ela é conferida pelo Tribunal de Contas do Estado. Pode seguir.
Aqui, então, em relação aos mínimos constitucionais, em aplicação em saúde, nós temos um mínimo de 12%. Até o final do mês de agosto, nós tínhamos aplicado 13,32%. As despesas liquidadas em saúde somaram 3,48 bilhões. Desse total, 3 bilhões é o que entra no mínimo constitucional. Para fins de aplicação nos 12%, né, o cumprimento dos 12%, são consideradas aquelas despesas realizadas com os recursos dos impostos e transferências da União, mas, obviamente, o Estado também aplica em saúde com recursos do SUS, de convênios e de outras fontes, né? Então, essas demais fontes somaram 479 milhões, mas não entram no mínimo constitucional. Ali vocês têm o empenhado e o liquidado. Então, né, como eu falei antes, o empenhado é o que, a princípio, está comprometido para acontecer, o liquidado já aconteceu. Aqui a aplicação em educação. Então, nós tivemos, né, 22 bilhões de receita resultante de impostos. Como eu falei, para fins de mínimo constitucional, são consideradas as despesas realizadas com determinadas fontes. Então, nós tivemos 5,95 bilhões de gastos em educação que computam, que entram no mínimo constitucional, mas, na verdade, em educação foi gasto bem mais, 6,6 bilhões. Ali vocês têm os percentuais até o mês de agosto, tanto empenhado, liquidado. Então, se considerar só o empenhado, fechou o mês de agosto com 29,07%, bem acima dos 25%, e o liquidado, 26,44%. Ali nós colocamos, ainda para fins de conhecimento e análise, o percentual sem inativos também, que hoje, na verdade, acaba coincidindo com o publicado, porque a gente não, a partir do ano de 2022, até por questão constitucional também, não se computam mais servidores inativos no gasto com educação, 2021. Aqui só um panorama do Fundeb. Então, a partir de 2021, em função também de alteração constitucional e da nova lei do Fundeb, nós temos aí que obedecer um limite de gasto dos recursos do Fundeb, 70% em remuneração. Então, a gente também faz esse acompanhamento. Até o final de agosto, já tinham sido aplicados 77,37% dos recursos do Fundeb em remuneração. Podemos seguir aqui o resultado previdenciário, então, que é a conjugação das receitas previdenciárias, das contribuições patronais dos servidores versus os gastos com pagamento de benefícios. Então, nós tivemos uma cobertura de suficiência financeira do RPPS de 3,56 bilhões esse ano, 8,98% foi a variação, né, em relação ao ano anterior. Ali vocês têm também os resultados dos últimos 3 anos. Então, em 2022, até o final de agosto, nós tivemos 2,17% de receita previdenciária contra 5,79% de despesa previdenciária. Um crescimento inferior, né, ao do ano anterior. Não sei se o secretário quer falar, mas tem a questão também da reforma, né? É só complementar que vejam que essa questão da Previdência é realmente um consumo de recursos significativo, né? A nossa despesa de previdenciária, ela é mais do que o dobro da nossa receita previdenciária, só que, assim, com algumas demandas, a gente conseguiu ter um controle, e esse crescimento de 8,98 é praticamente muito pouco acima do IPCA do período, que foi de 8,73, né? Então, claro que com, né, o auxílio dessa casa e o acompanhamento dessa casa também, né? Isso porque também todos aqueles aumentos salariais que o secretário falou, que impactou lá nos 21% de encargos e despesa pessoal, uma variação de 21%, está embutido também a questão previdenciária, né? Então, na verdade, teve um aumento significativo ali na receita previdenciária, como pode ser visto de um ano para outro, mesmo que a despesa previdenciária tenha aumentado significativamente. Ok, seguimos. Aqui a aplicação em desenvolvimento social, não há um mínimo constitucional de aplicação nessa área, mas a gente sempre gosta de trazer também. Então, nós tivemos 77 milhões, né, de total de despesas executadas, que são os valores liquidados, então, quer dizer, já são despesas que, de fato, já ocorreram. 70 milhões com recursos do Tesouro, que corresponde a 90,89% desse total.
E vocês veem a evolução ali, né, o aumento que teve nessa área né, nos últimos 4 anos. Lá em 2019, o gasto nessa área até agosto tinha sido 34 milhões e agora em 2022 já estamos em 77. Pode seguir. Aqui os gastos com segurança pública e administração prisional e socioeducativa. Nós tivemos 3,33 bilhões de despesas executadas, então também de despesas liquidadas até agosto desse ano, sendo 3,10 bilhões desses recursos custeados, então, dessas despesas, né, custeadas com recursos do Tesouro. Vocês também veem ali uma evolução nos últimos 4 anos, e tem a questão que a gente já comentou em outras situações também, do impacto da mudança para o sistema de proteção dos militares, né? Aqui os investimentos, então, realizados pelo Poder Executivo, né, que a gente coloca só o Poder Executivo, não estão abrangidos os números dos demais poderes. Então, nós tivemos 4,35 bilhões de despesas empenhadas em investimentos no decorrer desse ano. Aqui, então, são obras, aquisição de equipamentos, né? Ali vocês veem a evolução da aplicação dos recursos próprios nos últimos 4 anos. Então, desses 4,35 bilhões, né, já foram liquidados 3,11 bilhões. Não sei se a secretária quer comentar alguma coisa. Aqui é importante frisar, né, aquilo que a gente vem falando, a virada, né, de chave, onde a gente começou a controlar a despesa corrente, exatamente para ter recurso para investimento. E a grande maioria, até 2019, eram recursos de operações de créditos, e a gente virou a chave ali para começar a sobrar recurso para investimento. 311 bi é, na verdade, de liquidada, né, aquela que efetivamente foi entregue, e esse empenhada e comprometida maior que isso, que vai se concretizar até o final do exercício. Então, esse é uma importante também, fazendo aquele link, né, de uma gestão fiscal para o investimento. É claro que isso não se vira chave de uma hora para outra, mas sim vai se construindo o que foi possível construir, inclusive com o Plano 1000. Ok, seguindo. Aqui os números da CAPAG, que é a capacidade de pagamento, que é um acompanhamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, que, com base nos dados, né, realizados pelo Estado, todo ano sai um julgamento, né, uma análise, e o Estado ganha uma nota. Então, nós tivemos uma evolução. Em 2018 e 2019, tínhamos ali a nota C, que nos impedia de fazer algumas operações. Em 2020, nós passamos para a nota B, o mesmo sendo mantido em 2021. Né? São 3 indicadores que são analisados: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Nós temos, com base nos dados de 2021, alcançamos a nota A em liquidez e a nota B em endividamento e poupança corrente. Um tópico que eu esqueci de comentar em relação aos investimentos, e é importante frisar, que os investimentos, os aportes que o governo fez do Estado em relação, por exemplo, à Casan, que tem a questão do Rio Chapecozinho, né, que toda a adutora lá, em relação ao Rio Chapecozinho, que está sendo feito aportes no mínimo de 100 milhões, esse ano 100 milhões, né, de aportes na Casan, ano passado também outros aportes. O aporte que o governo do Estado fez no Badesc para fazer o fundo de aval do Estado e a recuperação e manutenção dos negócios, principalmente de micros e pequenas empresas, eles não estão, inclusive não estão na conta de investimentos, eles ficam naquela conta que a gente mostrou em outra tela, de inversões financeiras, certo? Porque eu estou fazendo aporte, o investimento é da empresa, no entanto, eu estou aumentando a minha participação acionária. É bom frisar isso, porque esses aportes, como em um outro slide, eles também somaram até o segundo quadrimestre cerca de 280 milhões de reais, além dos investimentos. Tá? Então, ele não vem de uma apresentação específica, mas é algo também inédito em relação a de reconhecimento de outras políticas públicas que são feitas pelas nossas empresas. Aqui os indicadores de endividamento. Então, nós temos alguns indicadores que são trazidos, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que nós apuramos a cada 4 meses, são disponibilizados lá no relatório de gestão fiscal. Então, a dívida consolidada ao final
do mês agora de agosto estava em 22 bilhões. O limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é você pode ter uma dívida consolidada líquida de até 200% da sua receita corrente líquida. Nós fechamos o mês de agosto em 37,18, ou seja, bem abaixo do limite. Você pode também, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, tomar operações de crédito de até 16% da sua receita corrente líquida, e nós fechamos agosto com 0,08%. E a concessão de garantias, você pode conceder garantias de até 22% da sua receita corrente líquida. Nós fechamos o mês de agosto em 4,51%, ou seja, nas 3 situações ali bem abaixo do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo já se observava no exercício anterior. Aqui o resultado primário nominal. Então, eles são fixados, né, lá na lei de diretrizes orçamentárias. Nós temos ali um total de receitas primárias até agosto de 26 bilhões, um total de despesas primárias de 23 bilhões. Então, somando ali um resultado primário de 2,3 bilhões. A meta era 1,4, ou seja, até o mês de agosto estava superior à meta. E o resultado nominal, que é essa comparação do endividamento nos períodos, nós fechamos com o resultado nominal até agosto de 2 bilhões, a meta era de 522 milhões. Ali vocês também têm essa comparação das despesas e receitas e despesas primárias nos últimos 4 anos. Tem mais só o slide do Paulo, né? Pode passar daí. Então, do relatório de gestão fiscal e resumido de execução orçamentária, que são obrigatórios, todos os índices foram passados e acrescidos de algum, como desenvolvimento social e segurança pública, né? Mas agora, então, eles vão colocar, Paulo, as 2 slides que você pediu extras para comentar. Você quer falar ainda? Pode falar já. Não, então, enquanto eles colocam o slide, enquanto eles colocam os slides, né, só também fazer minhas as palavras do Paulo e agradecer que eu acompanhei o secretário Paulo nesses últimos 4 anos enquanto secretária adjunta, no ano anterior, também nos 5 anos como diretora do Tesouro Estadual, né? E agradecer a acolhida dessa casa, não só em relação às apresentações, mas toda a discussão de projetos de lei que a gente pôde contribuir, né? Não tão bem, claro que a minha participação sempre é de suporte, né? Mas agradecer a todos os deputados a acolhida e a interação, né? É claro que alguns embates a gente sempre tem, mas com certeza os desafios e os embates são aprendizados. E o que eu mais convivi nesses 5 anos foi aprender e buscar ser uma servidora pública melhor. Continuo na casa, né? Sou servidora efetiva da Secretaria de Estado da Fazenda há 19 anos e mantenho-me à disposição. Secretário Paulo Eli. Bom, senhores, como eu disse aos senhores, a despesa pública, ela cresce todo dia como unha e cabelo. Se nós não mantivermos o controle sobre a despesa pública, nós vamos inviabilizar o Estado de Santa Catarina, porque a sociedade não tem impostos suficientes para cobrir a despesa pública do Estado. Então, nós temos que fazer sempre um equilíbrio. Eu fui gestor da Secretaria da Administração de 2006 a 2010. De 2006 a 2010, nós utilizamos uma fórmula, como uma fórmula de bolo. Quando você usa a fórmula, você sabe qual é o resultado. Então, de 2006, quando eu entrei na Secretaria da Administração, até 2010, eu era diretor-geral e depois secretário de Administração, nós conseguimos manter a folha em 2008 em 37,92, em 2009 a 37,10. Na meta que nós tínhamos estabelecido para o governador Moisés até o ano de 2026, nós chegarmos à meta de 35% para 2026. A meta que nós montamos em 2019 é chegar, no final desse ano, a 40%. Em função da redução das alíquotas de ICMS, nós vamos fechar em torno de 42%. Mas a meta estabelecida para o Estado ter automaticamente recursos para investimento,
a meta ajustada é de 35%. E é possível, porque se em 2008, em 2009, nós chegamos a 37,92%, por que não conseguimos chegar a 35%? E aí, automaticamente, o Estado vai ter toda a infraestrutura necessária para gerar empregos e negócios. Como eu disse para vocês, em 2011, teve uma nova gestão, até 2017, 2011 a 2017, foi utilizada outra fórmula de bolo. Eu voltei para a Secretaria da Fazenda em 2017, chamado pelo secretário Gavazzoni, nós estávamos com 49,97. Aí nós utilizamos a mesma fórmula de bolo que nós utilizamos de 2006 a 2010. E aí, automaticamente, nós vamos encerrar o exercício a 42. Então, em 5 anos, de 2018, 19, 20, 21 e 22, que é a nossa gestão aqui, nós conseguimos, novamente, controlar a despesa do Estado com um controle muito rígido da despesa do Estado e fazer com que a economia do Estado crescesse e gerasse receita. Então, a fórmula basicamente é essa. Agora vai mudar novos gestores. Eu sei que muitos deputados aqui presentes vão estar no próximo governo. Então, a fórmula é uma fórmula de gerar recursos ou é uma fórmula de gerar despesa, não tem outra fórmula. A fórmula de gerar despesa, ela simplesmente vai inviabilizar os investimentos. A fórmula de gerar recursos, ela vai conseguir com que o Estado tenha cada vez mais recursos para investimento. Então, é isso. Eu queria agradecer à Comissão de Finanças. Agora temos as perguntas também. A acolhida, nesses últimos 5 anos, eu fui muito bem acolhido nessa casa, respondendo todas as perguntas, mas, volto a frisar, se não tiver o controle da despesa pública, o Estado se inviabiliza. Obrigado. Senhoras deputadas e senhores deputados, com a participação de Vossas Excelências. Deputado Sargento Lima, quer se manifestar? Deputado Fernando. Deputada Marlene. Deputado Júlio. Deputado Coronel Mocelin. Deputada Luciane. Então, a deputada Luciane vai falar em nome dos demais deputados. E deputadas. Olha, perigoso, né, Júlio? Bom dia a todos os colegas. Bom dia, presidente, Jefferson, Michele, Paulo Eli. Primeiro, quero fazer um registro aqui da importância dessas audiências, porque as audiências dão conta de forma mais atualizada, a gente ter presente o Estado como um todo, né? Não só as secretarias, que a gente acompanha mais, mas o conjunto e também os encargos da dívida, juros, investimentos, acho que isso é muito importante. Também reconhecer o empenho dessa equipe no sentido de manter as finanças em dia. Eu concordo plenamente que a gente precisa ter controle fiscal. Mas, quando a gente fala de investimento também, eu estava aqui pensando, né, vai ter um aumento grande no investimento na área social para o ano que vem, né, previsão. E nós temos uma política nova que está sendo implementada aqui pelo Estado, que é a política de moradia, né, muito necessária. A deputada Marlene, inclusive, fez audiência pública sobre isso. Mas a política de moradia, além do recurso para se viabilizar a moradia do cidadão, precisa ter equipe lá dentro. Então, um investimento, para mim, também é isso. A Secretaria de Desenvolvimento Social ter equipe, ter estrutura, ter suporte para conseguir dar conta às demandas que o Estado tem. Só queria fazer essa observação, porque eu acho que ela é necessária. Mas eu tenho algumas questões aqui que me preocupam, principalmente em relação à perda de arrecadação na ordem de 300 milhões mês, né, por conta do impacto do ICMS em relação ao combustível, telecomunicações e transporte. Primeira pergunta, como é que fica essa gestão fiscal para 2023 com a queda de 300 milhões? Basicamente já foi falado, mas eu gostaria que fosse reforçado. O que fica para o ano que vem? Quais os cuidados que o novo governo tem que ter em relação à gestão fiscal? Segunda, quais as medidas que já está se tomando para a recomposição desses 300 milhões? Eu me lembro que, em algum momento, o secretário da Fazenda me disse que era para ficar tranquila, que o Estado não ia quebrar, mesmo com a queda de 300 milhões.
Então, quais são as medidas para recompor? Terceira pergunta é, tem alguma ação, alguma iniciativa em relação à revisão dos benefícios fiscais? Porque a previsão para o ano que vem é de mais de 20 bi em benefícios, renúncia fiscal. Como é que a gente controla isso para que, de fato, as empresas que merecem, que geram emprego, desenvolvimento e que têm toda essa questão também da carga tributária dos estados vizinhos, né, menor ou não, ela também precisa ter esse suporte, esse apoio. Mas é dar a quem merece, é dar a quem devolve. Esse é o meu entendimento. Então, tem alguma iniciativa nisso? Quarta questão é se há alguma preocupação com a queda, em função da queda dos recursos, né, dos impostos, em relação ao cumprimento das despesas obrigatórias e também da folha de pagamento. Corremos algum risco? E, por último, qual é a dívida que fica para o próximo governo? Ou quais as dívidas que ficam para o próximo governo? É isso. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Vamos ver em abril como é que a gente vai estar, né? Senhores deputados, senhora deputada, bom, em abril vão ser apresentadas as contas até dezembro, né? Então, aí nós já vamos ter o consolidado de 2022. Em agosto, aí vai ser apresentado, em junho, julho, vai ser apresentado o primeiro quadrimestre do ano que vem, né? Então, vai ser apresentado lá para junho do ano que vem. Bom, eu vou responder primeiro pela última pergunta. Quais são as dívidas que ficam? São as dívidas de legado. Déficit da Previdência, a dívida pública e a dívida com precatórios. O Estado, nós vamos passar o Estado com todos os fornecedores em dia e, basicamente, com o Estado funcionando a pleno vapor. Porque o Estado não fecha, né? Então, simplesmente não se fecha uma porta de um hospital e vamos esperar 10 dias e vamos abrir quando o próximo governo abrir. Não se fecha uma delegacia de polícia, não se fecha uma penitenciária, não se fecha um quartel, não se fecha uma escola, então isso, o governo é uma continuidade. Então, basicamente, as dívidas que vão ficar são as dívidas de legado, são dívidas que já foram recebidas em todas as gestões, são dívidas, a dívida pública, basicamente, que nós trabalhamos. Em 2020, nós já tínhamos indicativo que o Supremo Tribunal Federal ia fazer a decisão de que a alíquota de energia elétrica e telecomunicações não poderia ser superior à alíquota modal, não poderia ser 25%. Então, nós já começamos a tomar as medidas para suportar essa queda de receita. Então, só que a queda de receita vinha antes, depois a decisão do Supremo modulou a partir de 24. Então, teoricamente, nós tínhamos nos preparado para fazer medidas compensatórias no ano que vem, em função do princípio da anualidade e da anterioridade. Então, mas nós já tomamos as medidas anteriores, basicamente para gerar receita via desenvolvimento econômico. Então, quais são as medidas que nós tomamos de 2018 até agora? Que geraram esse colchão para que o Estado pudesse ter uma perda mensal de 300 milhões de reais por mês, sem afetar as contas do Estado. A primeira medida que nós tomamos em 2018 foi o Estado começar a sair da substituição tributária. O ICMS, na substituição tributária, você paga sobre um presumido. Então, nós saímos da sistemática da substituição tributária da maioria dos produtos, nós continuamos com alguns ainda, que esse provavelmente o Estado não vai sair, mas essa saída da substituição tributária organizou a nossa economia e nós conseguimos atrair muitos investimentos e o Estado começou a arrecadar o real que sai do check-out do supermercado. A outra medida que nós tomamos, que deu um impacto enorme na receita do Estado, foi a redução da alíquota de 17% para 12%, com o apoio dessa casa. Nós tentamos 2 vezes em 2018 com a MP 220, que nós fomos derrotados aqui na casa. Mas, em 2019, nós conseguimos
fazer o acordo e passou a redução da alíquota de 17% para 12% nas operações entre contribuintes, principalmente para a indústria. Fizemos a exceção para a indústria têxtil, que continua ainda pagando uma alíquota de 17%, e é necessário que seja reduzido a alíquota da indústria têxtil para 12%, porque é um efeito inverso, porque a indústria têxtil paga 3%, mas dá um crédito de 17% para as redes de varejo, que aí as redes não pagam ICMS. Então, esse é um ajuste que tem que ser feito ali para frente, mas o ajuste que nós fizemos nos outros itens já nos deram uma arrecadação para suportar esse item. A outra questão é o investimento em infraestrutura. Esse investimento em infraestrutura ele fez com que o Estado voltasse a ser atrativo na logística, e os benefícios fiscais que o Estado concedeu para o Proemprego desde 2006 fizeram que o Estado reativasse todos os seus portos e gerasse receita via renúncia fiscal, deputada. Então, nós temos uma fórmula de que quanto mais o Estado renuncia, mais ele arrecada. Quando nós trazemos empresas para o Estado, que vêm operar no Estado em função do benefício fiscal que o Estado tem. Então, a renúncia fiscal, que precisa fazer a revisão dela, basicamente, 1/3 são produtos de varejo, que ninguém vai sair de Florianópolis para almoçar em Curitiba, porque lá a alíquota seria menor. Se bem que o Paraná, em vez de fazer o ajuste dos benefícios, ele aumentou a alíquota para 19%. Santa Catarina vai ficar com a alíquota de 17%, então vai ter para União da Vitória e Porto União, de um lado paga 19% e o outro lado paga 17%. Então, nós vamos ter esse problema. Mas, de todo modo, nós, com a redução de alíquotas, nós não vamos ter problemas fiscais, porque nós já fizemos o dever de casa antes. Aí nós temos 1/3 da renúncia fiscal que é mexível, sem afetar os investimentos do Estado. Eu pergunto para vocês, picanha e cerveja precisa ter benefício fiscal? Então, essa é uma pergunta que o Parlamento tem que responder no ano que vem, quando isso for trazido, né? Por que cerveja e picanha têm benefício fiscal? Então, essas são perguntas que nós temos que nos fazer, né? Então, basicamente, agora, 2/3 da renúncia fiscal ela é necessária para manter os investimentos em Santa Catarina. 2/3 da renúncia fiscal, quanto mais ela crescer, mais arrecadação o Estado vai ter, deputada. Obrigado. Senhora deputada, senhores deputados, não havendo mais manifestação, dou por encerrada a primeira etapa da reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Agradeço a participação do secretário Paulo Eli, da secretária adjunta da Fazenda, Michele Roncalho, e também do diretor de Contabilidade e Informática da mesma secretaria, o senhor Jefferson Fernando Grande. Muito obrigado, um bom dia para vocês. E, desde já, esta comissão deseja a todos um bom Natal e um bom final de ano. É isso, deputado Júlio. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Senhores, vamos dar continuidade, então, à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 18ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram aprovado. Recebo o ofício de Sua Excelência, senhor deputado Altair Silva, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista a agenda externa. Senhores, antes de passarmos para a pauta propriamente dita, levo ao conhecimento de Vossas Excelências que, na reunião de líderes acontecida no dia de ontem, foi tomada a decisão de postergar a apresentação do relatório conclusivo da revisão do PPA e da LOA, para ser apresentado, para dar oportunidade ao novo governo de apresentar emendas, se assim desejar, ao orçamento do Estado e à revisão do PPA. Ficando estabelecido, por decisão daquele colegiado, o dia 9 de dezembro, até às 17 horas, para que o Poder Executivo Estadual possa fazer o encaminhamento das emendas. Portanto, o orçamento do Estado, nós teremos a leitura
no dia... Não, dia 9. Foi dia 9, né, que ficou... Dia 9 de dezembro ficou o prazo do governo e o relatório, se ficar pronto, nós vamos convocar extraordinariamente a comissão para fazer a leitura no dia 13, se não na reunião ordinária do dia 14. Mas nós vamos esperar para fazer a leitura do relatório. Sim, aí nós vamos dar também, aí vamos encurtar o tempo de vista coletiva para os seus deputados, para poder depois ir a plenário. Dia 20, possivelmente dia 20. Senhores, vamos à pauta. Meu processo aqui, eu quero relatar. Senhores deputados, projeto de lei 0150.3/2022, de autoria do deputado José C. Lopes, que veda a aquisição de bebidas alcoólicas pela administração direta e indireta, autárquica e fundacional no âmbito do Estado de Santa Catarina. O relator da matéria, no âmbito interno desta comissão, é o deputado Bruno Souza. Em Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o fez pela admissibilidade, ou seja, pela aprovação, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 10, anexadas ao presente projeto. Solicitei vistas e, no dia de hoje, faço a devolução da matéria sem manifestação. Coloco em discussão parecer e voto do deputado Bruno Souza, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Deputado Fernando Crelin, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha, muito bom dia. Relatório e voto ao projeto de lei 0382.6/2021, autoria deputado Rudinei Floriano, dispõe sobre o direito do consumidor à livre circulação de recipiente transportável de gás liquefeito de petróleo GLP, no estado de Santa Catarina. Direto ao voto. Essa Comissão de Finanças e Tributação compete analisar a presente matéria à luz dos regimentos do artigo 73 e 144, ou seja, quanto à admissibilidade. Da análise da matéria e considerando a emenda supressiva apresentada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, é possível deduzir que os objetivos perseguidos pela proposição legislativa em apreço não implicam ônus em ordem financeira ou orçamentária neste Parlamento. Assim, conduzo o voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, com fundamento nos regimentais artigos 73, 144 e 209, todos do regimento interno desta Casa, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei 0382.6/2021, com a emenda supressiva da página 50, apresentada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. É o voto, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Fernando Crelin ao projeto de lei 0382.6/2021, que é autor o deputado Floriano, que dispõe sobre o direito do consumidor à livre circulação de recipiente transportável de gás liquefeito de petróleo, no âmbito do Estado de Santa Catarina, com a emenda supressiva apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Deputada Marlene Fengler, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente e demais parlamentares. Eu tenho aqui o relatório e voto ao projeto de lei 0127.4/2022, que dispõe sobre a celebração de convênios entre os hospitais filantrópicos municipais e o governo do Estado de Santa Catarina e a dispensa da exigência de apresentação de certidões negativas de débitos estaduais nos casos que menciona. Eu fui designada relatora do projeto, constituído por 4 artigos, o qual tem o intento de dispensar até 31 de dezembro de 2023 a apresentação da certidão negativa de débitos estaduais, CND, na celebração de convênios ou congêneres de repasse de recursos financeiros efetuados pelo Estado de Santa Catarina, destinados ao custeio e à manutenção de hospitais filantrópicos e hospitais municipais, nos termos dos seus artigos 1º e 2º. Além disso, a proposição
para tanto, prevê a necessidade de comprovação de que a unidade de saúde possua no mínimo 20% de taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde SUS, quando da celebração de convênio ou congênere. A matéria teve a sua tramitação admitida aqui, processual, para o fim de adequar o texto, originalmente proposto à boa técnica legislativa. Já no âmbito dessa comissão, em manifestação procedente, eu solicitei diligência à Secretaria da Fazenda e à Secretaria da Saúde. A resposta da Secretaria da Fazenda, em razão do Núcleo de Atendimento Jurídico, aos órgãos setoriais e seccionais do Sistema Administrativo dos Serviços Jurídicos, da Diretoria de Tesouro do Estadual, entende que, ao menos na ótica estritamente financeira, não parece a proposta condizer com o interesse público relacionado às finanças públicas do Estado, na medida em que se afastaria do objeto da CND, que é o de resguardar a adimplência dos recursos devidos ao Tesouro Estadual. Já a Secretaria de Estado de Saúde, a despeito da manifestação da Secretaria da Fazenda, julga que, sob a ótica da saúde, diga-se, sem adentrar na verificação da legalidade, que o presente projeto de lei, em tese, atende ao interesse público, como dito anteriormente, sobre a visão do acesso à saúde, que seria um facilitador na celebração de convênios entre hospitais filantrópicos e o Estado. Consta dos autos ainda outra emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Milton Obos, já no âmbito desse colegiado, a fim de incluir, no objeto do PL em causa, município beneficiário de transferência especial, de que trata o artigo 3º, o artigo 123 da Constituição Federal, com processo vigente durante o período de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade no município em que estiver sediado. Ao examinar a proposição na forma aprovada, da aprovada emenda substitutiva global apresentada pelo relator da CCJ, tendo presente a manifestação da Secretaria de Estado de Saúde, favorável à matéria, conforme consta no relatório supra, bem como na manifestação contrária também da Secretaria de Estado da Fazenda, entendo, sob a ótica do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que os argumentos favoráveis no aspecto da saúde pública, na visão da Secretaria de Estado de Saúde, são preponderantes aos aspectos financeiros trazidos pela Secretaria da Fazenda, visto que seus efeitos não trazem aumento de despesa, tampouco renúncia da receita do Estado. Em relação à emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Milton Obos, eu entendo que, ao pretender dar caráter mais abrangente à proposição, não apenas aos hospitais filantrópicos, haveriam de prevalecer os argumentos contrários trazidos pela Secretaria da Fazenda, inviabilizando a sua aprovação. Assim sendo, não vislumbrei nenhum óbice de cunho financeiro, orçamentário e a Lei de Responsabilidade Fiscal ao prosseguimento da tramitação da matéria, ora em análise. Por isso, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0127.4/2022, nos termos da emenda substitutiva global da página 8 dos autos aprovadas por unanimidade na CCJ. É isso, senhor presidente. Pela aprovação, parecer e voto da deputada Marlene Fengler ao projeto de lei 0127.4/2022, de autoria do deputado José Milton Schaeffer. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o fez pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global, acostados à folha 8 dos autos, aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Eu tenho também o projeto de lei 0213.1/2020, que dispõe sobre condutas proibidas aos agentes públicos e administrativos do Estado de Santa Catarina. É uma proposta da deputada Paulinha. Esse projeto de lei tem o objetivo de proibir o cadastramento de agentes políticos ou administrativos do Estado no programa de auxílio emergencial do Governo Federal ou em qualquer outro programa de natureza similar com o intuito de auferir auxílio ou complementação de renda. O projeto de lei prevê ainda sanções em caso de descumprimento da norma, tais como a perda do cargo comissionado ou de função de confiança para os ocupantes dos cargos dessa natureza ou a abertura de processo administrativo disciplinar e afastamento imediato das funções sem remuneração no caso dos servidores estáveis ou empregados públicos.
Na justificação, só vou colocar aqui o que o Tribunal de Contas diz, que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina apontou um levantamento em que mais de 4.700 servidores públicos do Estado de Santa Catarina receberam o chamado auxílio emergencial do governo federal. O que ocorre é que tal prática é absolutamente reprovável, ao passo de que o recebimento pessoal de tal benefício constitui-se de tentativa explícita de tirar vantagem de uma situação extremamente delicada, na qual toda a sociedade tem empreendido esforço para auxiliar no combate à crise social e econômica causada pelo Covid-19. A proposta foi lida na sessão de 16 de junho de 2020, foi para a CCJ, aprovada, teve diligência ao Tribunal de Contas, Ministério Público, Secretaria da Administração, e Controladoria Geral do Estado e a Secretaria Executiva de Integridade e Governança. Da análise das respostas à diligência, constatei que, embora reconheça o mérito da proposta legislativa em comento, todos os órgãos instados manifestaram-se contrariamente à medida, considerando de modo sumário que a matéria encontra-se disciplinada nos âmbitos nacional e estadual, padece de vício de iniciativa, por dispor acerca dos servidores públicos e seu regime jurídico, tendo em vista que é de iniciativa privativa do governo do Estado, desconsidera a possibilidade de exercício prévio do contraditório ou de ampla defesa, ao prever a imediata exoneração de comissionados e de agentes políticos e da perda de função gratificada, não leva em conta que os agentes políticos não estão sujeitos à sanção disciplinar, porém, em razão dos cargos que ocupam, quando constatados indícios de atos lesivos que tipifiquem improbidade administrativa, deve-se representar ao Ministério Público, veda de forma ampla e indisciplinada qualquer programa de auxílio ou complementação de renda, o que pode impedir a participação de servidores em programas a que eventualmente façam jus, ou por circunstância, seja ela pessoal ou profissional. Não considerou que os empregados públicos são regidos pela consolidação das leis do trabalho CLT e por atos normativos internos de empresas públicas e das sociedades de economia mista, com as quais possuem vínculo, e prevê o bloqueio judicial sem, entretanto, considerar que esta ação deve ocorrer por via judicial, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado ou de órgão de representação jurídica, quando se tratar de empregado público das entidades da administração pública. Ato contínuo na CCJ, proposta em exame, teve sua admissibilidade homologada por unanimidade na reunião do dia 25 de outubro de 2022, na forma da emenda substitutiva global apresentada para dar tratamento isonômico aos servidores públicos estaduais. Meu voto preliminarmente reitera-se que o cerne da proposta legislativa é o de proibir o cadastramento de agentes políticos e administrativos do Estado no programa de auxílio emergencial do governo federal, ou em qualquer outro programa de natureza similar com o intuito de oferir auxílio ou complementação de renda. Considerando superada a análise da juridicidade da matéria no âmbito da CCJ, eu passo ao exame dos aspectos atinentes à nossa Comissão de Finanças e Tributação. No que tange a esses aspectos, observo que o auxílio emergencial instituído pelo Governo Federal foi concedido pelo período de 3 meses, a contar da data da publicação da Lei Federal 13.982, 2 de abril de 2020, como medida de proteção social a ser adotada durante um período de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Na mesma toada do benefício instituído por essa lei, o Governo Federal constituiu outros auxílios, como auxílio emergencial, residual e auxílio emergencial 2021, por intermédio de medidas provisórias. Eis que, a partir do cruzamento de dados realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, foi constatado inicialmente o recebimento irregular do benefício por 7.753 servidores públicos do Estado, sendo 2.865 deles ligados aos executivos municipais. Nesse contexto, em ação conjunta, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas do Estado e a Controladoria Geral da União, em Santa Catarina, alertaram as prefeituras catarinenses acerca do recebimento indevido do referido auxílio por seus servidores e orientaram as ações necessárias para a devolução dos recursos ao Ministério da Cidadania. A primeira ação sugerida por aqueles órgãos foi a convocação dos servidores envolvidos, notificação deles e a devolução de valores. A segunda atentou para a possibilidade do uso indevido dos dados pessoais de agentes públicos por terceiros, quando, em caso de confirmada a fraude, sugeriu-se ao servidor o registro da ocorrência por unidade policial.
Para além disso, os servidores envolvidos foram informados sobre os critérios que qualificavam o cidadão brasileiro ao recebimento do benefício, entre eles a inexistência de emprego formal ativo e sobre a possibilidade de responderem pelo crime de falsidade ideológica e estelionato, além de sofrerem infrações disciplinares na hipótese de obtenção de provas de que, a partir da declaração falsa nos sistemas de solicitação, houve o pagamento irregular do benefício. Nesse sentido, tem-se aqui a proposta de lei em comento, é uma medida protetiva aos cofres públicos, pois, ao impedir o recebimento pelos servidores públicos estaduais de valores de natureza compensatória, instituídos em caráter de complementação de renda, independentemente do âmbito, previne o dispêndio de recursos financeiros por parte do poder público. Assim, ao meu ver, a medida sobre a qual se pretende legislar não implica em aumento de despesa pública, ao passo que se demonstra adequada ao orçamento estadual, dispensando desse modo as condicionantes estabelecidas pelo artigo 16 da LRF. No tocante ao mérito, a proposição revela-se congruente ao interesse público, uma vez que pretende limitar a atuação fraudulenta de terceiros, impondo sanções aos agentes políticos ou administrativos que obtiverem vantagens indevidas em decorrência de programas governamentais de complementação de renda, coibindo, portanto, o desvio de finalidade de recursos públicos destinados a atender a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira. Diante do exposto, eu voto pela admissibilidade e a continuidade da tramitação do PL 0231.1/2020, na forma da emenda substitutiva global, e no mérito pela sua aprovação por entendê-lo oportuno e convergente ao interesse público. É isso, senhor presidente. Senhora deputada e senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto da deputada Marlene Frengler ao projeto de lei 0213.1/2020, de autoria da deputada Paulinha. Sua Excelência emite seu relatório e voto na forma da emenda substitutiva global, acostadas às folhas 75 e 76 dos autos. Em discussão, deputado Sargento Lima. Vistas em gabinete. Visto em gabinete, deputado Sargento Lima. O último projeto é o PL 0384.8, que proíbe a construção de pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, no trecho do rio que antecede as cataratas do Salto Saudades do rio Chapecó, localizado no município de Quilombo, e a autoria do deputado Marcos Vieira. A matéria foi lida no dia 22 de outubro, distribuída para a CCJ, aprovada a matéria por unanimidade nos termos do parecer do deputado Ivan Natos. Posteriormente, remetida a essa comissão, e cumpre aqui ressaltar que, no dia 3 de novembro de 22, foi encaminhado um ofício 001 de 2022 pelo prefeito Silvano Pares, de Quilombo, que solicita a alteração da redação da presente proposição. E, nesse contexto, acolhendo o pedido formulado pelo prefeito municipal de Quilombo e autor da proposição, deputado Marcos Vieira, apresentado no dia 29 de novembro do corrente ano, a emenda substitutiva global nos seguintes termos. Proíbe a construção de novos aproveitamentos hidrelétricos do trecho do rio que antecede as cataratas do Salto Saudades, do rio Chapecó, localizado no município de Quilombo, que provoque o desvio do curso normal das águas, diminuindo a vazão e prejudicando a beleza cênica. Artigo 1º. Fica proibida a construção de novos aproveitamentos hidrelétricos no trecho do rio que antecede as cataratas do Salto Saudades do rio Chapecó, localizado no município de Quilombo, que provoque o desvio do curso normal das águas, diminuindo a vazão e prejudicando a beleza cênica. Parágrafo único. Entende-se como desvio de curso normal das águas, referido no caput, a construção de túnel ou qualquer outra construção que faça a ligação entre a margem anterior com a margem posterior às cataratas do Salto Saudades do rio Chapecó, localizado no município de Quilombo. E, no artigo 2º, a proibição a que se refere o artigo anterior permanecerá, independentemente da concessão de licenças ambientais pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, e qualquer outro órgão ambiental, salvo em relação ao aproveitamentos hidrelétricos, porventura já em operação na data da entrada de vigor desta lei. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Meu voto, no âmbito dessa comissão, quanto à sua compatibilidade às peças orçamentárias e ao mérito da proposição em face ao interesse público, quanto a seu objeto material, sobretudo a tributação, arrecadação, incentivos fiscais e convênios no âmbito do Conselho Nacional da Política Fazendária, o CONFAS. Da análise da adequação e compatibilidade orçamentária e financeira da matéria, entendo que a presente proposição cumpre os requisitos
E também, nesse sentido, nota-se que o projeto de lei, em síntese, diz respeito à preservação das cataratas do Salto Saudades Rio Chapecó, localizado no município de Quilombo, isto é, de cunho meramente ambiental e não trazendo impacto financeiro e econômico para o Estado de financeiro e orçamentário para o Estado de Santa Catarina. Diante disso, ao meu ver, a proposta revela-se compatível e adequada com a legislação vigente e, por conseguinte, a matéria encontra-se ígida para sua regular tramitação. Ante o exposto, voto pela sua aprovação, nos termos da emenda substitutiva global, por encontrar-se compatível e adequada à legislação orçamentária e tributária vigente e, quanto ao mérito, convergente com o interesse público. É isso, senhor presidente, meu voto. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu vou me permitir fazer alguns comentários sobre esse projeto. O projeto ele é idêntico a um projeto que elaborei há cerca de 8 anos atrás, proibindo construção de IPCHs na parte que antecede o Rio Chapecó, em Abelardo Luz. Porque lá existia um projeto de engenharia para ser construído na IPCH que desviava a água do rio, ou seja, o rio ele forma um cotovelo. Então, a construção seria na parte que antecede, construiria um túnel e desviaria. A água não passaria pela catarata do rio Chapecó em Abelardo Luz. Evidentemente que em período de seca, nós não teríamos aquela paisagem preservada. Então, nós fizemos o projeto de lei na época, foi aprovado por esta Casa por unanimidade, e foi sancionado, e hoje é lei. Então, fica pura e simplesmente proibida a construção, prejudicando a paisagem cênica. Salto Saudades. E quem conhece sabe o que eu vou falar. É uma das mais belas paisagens de Santa Catarina, né? Nós temos na cidade de Quilombo uma mini catarata. É algo de impressionante e bonito. E a Prefeitura está dotando todo aquele local de uma infraestrutura necessária para atrair turistas. Inclusive, já estão prontas as passarelas que dão condições do turista visitar Salto Saudades. E mais, também descobriu-se que Quilombo água termal, um poço profundo, no centro, bem no centro da cidade, nós temos poços perfurados jorrando água termal. E já está sendo construído um gigantesco balneário bem no centro da cidade para atrair turistas. Não tenho dúvida nenhuma que, com a preservação de Salto Saudades, da beleza cênica, de água termal e mineral em Quilombo, nos próximos 10 anos, a cidade de Quilombo, que hoje tem um índice de DH baixíssimo, será um dos grandes destinos turísticos de Santa Catarina. Então, por isso, a importância. E o acordo feito com o prefeito municipal é no sentido de não proibir simplesmente a construção de IPCH, permitir a construção desde que os órgãos ambientais de Santa Catarina declarem que o projeto de engenharia não prejudique as imagens cênicas da catarata. Ou seja, em período de seca, se for prejudicar a catarata, a usina deixa de funcionar para poder ter água suficiente para preservar a imagem cênica. Então, esse é o objetivo do projeto. E foi feito um acordo com a Prefeitura Municipal de Quilombo, por intermédio do prefeito Silvano. Então, eu apresentei o substitutivo global, no sentido de proibir, quando, evidentemente, o projeto de engenharia prevê que a beleza cênica seja prejudicada. Então, esse é o projeto, e agradeço a relatoria da deputada Marlene Fenck. Em discussão, parecer. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, vistas em gabinete também. Vista em gabinete, deputado Sargento Lima. Deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu tenho vários projetos aqui para relatar. O primeiro deles é o PLC 011.0/2021, de autoria do deputado Neudi Sareta, que busca criar o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. A proposta institui a receita do fundo, determinando a vinculação de 5% da receita bruta de imposto sobre o ICMS, incidente em cigarros, cigarrilhas, charutos e demais variados de tabacos, bem como bebidas alcoólicas, e 3% da receita bruta do imposto sobre o ICMS, incidente em agrotóxicos e defensivos agrícolas. Apesar da vedação à vinculação da receita de impostos para constituir a receita de fundo previsto no artigo 167.4 da Constituição Federal, o próprio inciso faz a ressalva da proibição à vinculação desde que seja destinada à ação de serviço de saúde. Então, não tem proibição prevista nesse artigo.
Ademais, a Diretoria do Estado da Fazenda anexou ao processo a informação CESAGRO número 133 de 2022, em que apresenta os cálculos da repercussão financeira do PLC em análise, suprindo os requisitos previstos nos artigos 14 a 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, por entender não haver óbice à tramitação da matéria, eu voto pela aprovação do PLC 11.0 de 2021. É pela aprovação, parecer e voto ao PLC 0011.0/2021, de autoria do deputado Neudi Sareta. O deputado Coronel Mocelin emitiu parecer pela aprovação em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado. Outro PL 225.5/2022, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Rio dos Cedros. A proposta está estruturada em 8 artigos e, segundo o autor, tem por finalidade possibilitar ao município a manutenção e o pleno desenvolvimento das atividades de uma unidade básica de saúde e a Secretaria Municipal de Saúde e o Bem-Estar Social. Da análise dos aspectos regimentais atinentes a este colegiado, quais sejam financeiros e orçamentários, não vislumbro óbice a regular tramitação da matéria. Dessa forma, voto pela aprovação do PL 225.5/2022. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Coronel Mocelin ao projeto de lei 0225.5/2022, da autoria do Governo do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado. PL 229.9/2022, de autoria do deputado Pedro Baldiceira, que institui a política pública objetivando a construção de barraginhas e terraços em nível das áreas rurais do Estado de Santa Catarina. A proposta da política pública visa especialmente a prestação de serviços de apoio técnico financeiro ao fornecimento de matéria e mão de obra da construção de barraginhas ou terraços em nível, destinados à captação e infiltração à contenção de água da chuva. Apesar de meritória a matéria, eu considero conveniente e recomendável que seja recomendável a esse Poder Legislativo, anteriormente deliberação e parecer conclusivo desta comissão técnica, incidentalmente baixe os autos do PL 229.9, em diligência externa à Secretaria do Estado da Fazenda, até porque aqui diz que ela visa aqui a prestação de serviço de apoio técnico e financeiro ou fornecimento de material e mão de obra e construção. Quer dizer, qual é o valor dessa despesa, se tem orçamento para isso. Então, eu peço aqui que seja feita diligência à Secretaria da Fazenda. É pelo diligenciamento, o parecer emitido pelo deputado Coronel Mocelin ao projeto de lei 0229.9/2022, e que autor o deputado Padre Pedro Baldiceira, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado. Tem outro PL aqui, 232.4, de autoria de 2020, de autoria do deputado Felipe Estevão, que tem por finalidade conceder um auxílio financeiro emergencial no valor de R$ 1.045 aos profissionais que trabalham no transporte escolar como motorista auxiliar e monitor, que estejam cadastrados nos órgãos oficiais reguladores, enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais no Estado. Ocorre que a concessão de auxílio emergencial aos profissionais que atuam no transporte escolar, consoante a previsão no projeto de lei, está vinculado ao período da suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas. Como é sabido, a decisão do Poder Executivo formalizada por meio do Decreto 1669 de 11 de janeiro de 2022, determinou que todas as instituições de ensino devem adotar o regime de atendimento presencial. Ante o exposto, diante do fato jurídico superveniente capaz de ensejar o arquivamento da proposição, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, por juridicidade, com um amparo no artigo 213 do Regimento Interno, eu solicito, após ouvidos os membros deste colegiado, que seja encaminhado o presente requerimento ao primeiro secretário da mesa para que o projeto de lei 232.4/2020 retorne à Comissão de Constituição e Justiça para o reexame da admissibilidade em relação a aspectos da juridicidade. Então, eu peço o retorno da CCJ por fato superveniente. O deputado Coronel Mocelin apresenta requerimento para que o projeto de lei seja devolvido ao primeiro secretário da mesa para fazer a redistribuição novamente à CCJ para ver sobre a constitucionalidade. É em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado.
Tenho o PL aqui 303.2, 2019, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos de origem dolosa ocasionados por alunos em escolas públicas do Estado de Santa Catarina. No dia 17 de maio de 2022, foi aprovada diligência à PGS, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Educação. Da análise dos aspectos regimentais atinentes a este colegiado, a Diretoria do Tesouro do Estado da Fazenda, Fazenda afirma que a proposta está apta a ser aprovada, sendo somente necessário revisar o orçamento anual e adaptar os registros orçamentários contábeis do Estado, a fim de que seja vinculada a fonte à receita orçamentária, permitindo dessa maneira a adequada execução orçamentária e o cumprimento das normas de finanças públicas e de responsabilidade fiscal vigentes. Dessa forma, eu voto pela aprovação do PL 303.2, 2019. Pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Coronel Mussolini ao projeto de lei 0303.2/2019, de autoria do eminente deputado Ivan Nats. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Por fim, tem mais esse projeto aqui, o PL 491.0/2021, de autoria do deputado José Gessé Lopes, e dentro desse projeto foi pensado o PL 273.2/2022. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que tem o objetivo de proibir a instalação, a adequação e o uso comum de banheiros por pessoas de sexos diferentes, em locais administrados direta ou indiretamente pelo Poder Público Estadual ou Municipal, sob pena de multa de R$10 mil no caso de descumprimento. Da análise dos aspectos regimentais atinentes a este colegiado, não vislumbro óbice de natureza financeira ou orçamentária. E, considerando superada a questão da juridicidade do projeto de lei na esfera da Comissão de Constituição e Justiça, eu voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, com fulcro no artigo 73.2, 144.2 e 209.2 do Regimento Interno deste Parlamento, pela aprovação do projeto de lei 491.0 de 2021, nos termos da emenda substitutiva global proposta pelo autor, páginas 5 e 6, e com a subemenda modificativa apresentada no âmbito da Comissão de Justiça pelo relator, deputado José Milton Scheffer, página 12. Senhores deputados, senhores deputados, o deputado Coronel Mussolini apresenta relatório e voto ao projeto de lei 0491.0/2022, em que é autor o deputado Gessé Lopes. E o seu relatório e voto foi pela aprovação da matéria. Em discussão. Presidente. Deputado Luciano Cabinati. Como nós temos o banheiro unissex nos gabinetes, eu vou pedir vistas, porque eu acho que tem que ter também um banheiro diferenciado nos gabinetes. Vista em gabinete, deputada Luciane Cabinati. Senhores deputados, não havendo mais nada tratado, dou por encerrada a presente reunião. Deputado Júlio também. Mas não está na pauta aqui. Está na pauta, sim. Desculpe. Deputado Júlio, esqueci de virar a página. Então, deputado Júlio, com a palavra. Obrigado, presidente. Tenho para relatar o PL de número 338 de 2017, que institui a Política Estadual de Mobilidade por Bicicleta e cria o programa Bicicleta em Santa Catarina. A matéria é de autoria do deputado Valdir Cobalcini. O projeto de lei em referência tenciona instituir a Política Estadual de Mobilidade por Bicicleta com o fim de incentivar o uso deste meio de transporte, também de lazer, de modo a favorecer a ampliação das formas de circulação nos espaços públicos e estimular uma visão cultural positiva em favor do ciclismo, conforme previsto no seu artigo 1º, caput, tendo suas diretrizes estabelecidas pelos incisos 1 a 10 do artigo 3º. A matéria tramitou regularmente na CCJ e, vindo a essa Comissão de Finanças, após análise, a minha proposta é pela admissibilidade e o prosseguimento da tramitação. É como voto, senhor presidente. Senhores deputados, senhor deputado, deputado Júlio Garcia emite seu relatório e voto, que é pela aprovação do projeto de lei 0338.2/2017, em que é autor o deputado Valdir Cobalcini. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Agora a deputada Luciane Carminati.
Projeto de Lei 115.0 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que regulamenta o prazo máximo de retorno à consulta médica nas unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu vou direto ao voto, presidente. Meu parecer é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde. É pelo diligenciamento o parecer da deputada Luciane Caminati ao projeto de lei 0115.0/2021, que é a autora a deputada Paulinha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 211.0 de 2020, de autoria da deputada Ada de Luca, que isenta os imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade e em condição de hipossuficiência econômica das taxas de tradução juramentada no território catarinense. Bem, eu vou fazer uma síntese aqui do nosso relatório. Ele foi aprovado na CCJ por unanimidade, com parecer do deputado Fabiano, emenda supressiva e uma emenda aditiva. Embora tenham sido 2 emendas, o efeito prático é de só ter uma alteração, retirando a previsão que a futura lei teria que ser regulamentada por Poder Executivo Estadual e estabelecendo que a futura lei terá efeitos imediatos, ou seja, autoaplicável. Posteriormente, a matéria foi encaminhada a esta comissão e eu fui designada como relatora. É importante destacar que o Brasil, historicamente, foi destino de variados fluxos migratórios e ainda hoje segue sendo. A situação dessa população, que já enfrentava problemas antes da pandemia, ficou ainda mais grave. A inexistência de algumas políticas públicas estabelecidas em legislação de forma taxativa e clara tem feito que o Poder Judiciário tenha que se manifestar quando provocado por via processual. O TJ de Santa Catarina, ao julgar o agravo de instrumento, aqui temos um número que eu não farei a menção, que teve como agravante o MP de Santa Catarina, que decidiu, abre aspas, o Estado de Santa Catarina promova, por seu secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, e o presidente da JUSESC, a isenção de emolumentos das traduções juramentadas quando se destinarem a imigrantes hipossuficientes residentes no âmbito territorial desse Estado. A liminar concedida pelo desembargador relator foi posteriormente confirmada na decisão de mérito da primeira Câmara de Direito Público do TJ de Santa Catarina. Cabe esclarecer que é de competência da Junta Comercial o credenciamento dos tradutores juramentados e fixar os emolumentos a serem cobrados, sendo que neste ponto há certa semelhança entre a atividade da Junta para tradutores juramentados. Recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 101.8911, que teve recorrente à Defensoria Pública da União, decidiu que, abre aspas, estrangeiro com residência permanente no Brasil, que demonstrar condição de hipossuficiência, tem direito à imunidade das taxas cobradas para o processo de regularização migratória. Segundo a Lei Federal 10.406 do Código Civil, os documentos regidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. A Lei Federal 6.015, que dispõe dos registros públicos, estabelece que os documentos de procedência estrangeira devem ser acompanhados das respectivas traduções. Nesta linha, para produzirem efeitos legais no Brasil, os documentos estrangeiros devem observar as diretrizes da Portaria Ministerial 457 de 2010, do Ministério das Relações Exteriores, e especialmente o capítulo 4º, seções 7ª e 8ª. Destarte, a tradução juramentada de documentos é exigência da legislação brasileira, conforme fica explicitado na legislação supracitada. Considerando que a não isenção dos emolumentos decorrentes de traduções juramentadas gera embaraços ao gozo dos direitos fundamentais e sociais dos migrantes vulneráveis, impedindo sua plena integração na sociedade catarinense ao criar barreiras, especialmente a inclusão no mercado de trabalho, sendo a medida necessária para garantir a cidadania e a dignidade humana dessas pessoas através do combate às causas da pobreza e desigualdade social. O projeto de lei ora relatado demonstra a necessidade de regulamentar esse tipo de isenção aos imigrantes hipossuficientes no Estado de Santa Catarina, como forma de garantir o exercício da cidadania,
condição imprescindível para a promoção de inclusão social, efetivação dos direitos sociais, garantia do acesso ao emprego e à renda, permanência regular no país e condições razoáveis de vida. É necessário e urgente garantir a máxima eficácia aos direitos e garantias fundamentais, os quais devem ser aplicados sem distinção em favor dos estrangeiros residentes no país, constituindo-se como forma de concretizar os objetivos fundamentais. Ante o exposto, o meu voto é pela aprovação do referido projeto de lei, com as 2 emendas já aprovadas na CCJ, dando assim sequência à tramitação regimental. Parecer e voto da deputada Luciane Caminati ao projeto de lei 0211.0/2020, em que a autora a deputada Ada De Luca. Em discussão. Presidente. Solicito vista em gabinete deputado Marcos Vieira. Sargento Lima. Também Sargento Lima. Por mais que a gente compreenda a situação dessas pessoas, né, estão fugindo da desgraça administrativa em seus países, fugindo da fome, né, e elas vêm para o Brasil em busca de esperança. Mas, então, eu vou ver melhor esse projeto aí no gabinete. Obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, agora sim, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião ordenada da comissão, desejando a todos um bom dia.